Nos últimos meses, um cenário preocupante se desenha com a Turquia de Recep Tayyip Erdogan. Erdogan, presidente da Turquia e líder de uma das maiores forças armadas da OTAN, elevou o tom a ponto de sugerir uma intervenção militar contra Israel em defesa dos palestinos de Gaza. No encerramento do Ramadã, Erdogan finalizou a cerimônia de Eid al-Fitr, pedindo a Allah que destruísse a Israel e aos sionistas, enquanto pedia misericórdia para os mártires do Hamas e a recuperação de seus combatentes feridos. Tudo isso enquanto milhares de pessoas inundam as ruas da Turquia em manifestações contra o governo. No vídeo de hoje da série Israel em Foco, nós analisaremos a trajetória da Turquia desde o fim do Império Otomano até o regime autoritário atual e a agenda neo-otomana e islamista de Erdogan, o seu apoio explícito a grupos como o Hamas e a ameaça que isso representa para Israel e para todo o Ocidente. No início do século XX, o outrora poderoso Império Otomano desmoronou ao fim da Primeira Guerra Mundial. Das cinzas desse império multiétnico e islâmico, nasceu em 1923 a República da Turquia, sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk promoveu reformas radicais, ele aboliu o califado islâmico, instituiu um Estado laico, adotou o alfabeto latino e buscou alinhar o país com os valores e modos ocidentais. Nas décadas seguintes, a Turquia consolidou-se como um Estado secular e nacionalista, aliado do Ocidente. Ingressou na OTAN em 1952, servindo de baluarte estratégico contra a expansão soviética durante a Guerra Fria. No entanto, a democracia turca sempre conviveu com turbulências. Forças armadas fortes se autoproclamavam guardiãs do legado secular de Atatürk e intervinham em golpes de Estado periódicos, em 1960, em 71, em 80, depois em 97, quando eles julgavam que os governos civis estavam se desviando daquele caminho. Até o final do século XX, a Turquia mantinha essa dualidade. Ela era politicamente instável, mas firmemente pró-ocidental e laica na esfera do Estado. Esse contexto começaria a mudar com a virada do milênio, abrindo espaço para uma nova força política de inspiração islamista. O começo do século XXI trouxe uma mudança significativa. Em 2002, o Partido da Justiça e Desenvolvimento de Recep Tayyip Erdogan chegou ao poder pelas urnas. Erdogan, que já havia sido prefeito de Istambul, apresentava-se como um líder moderado, combinando um conservadorismo islâmico com a promessa de reformas democráticas e de crescimento econômico para o país. Nos primeiros anos, a Turquia experimentou uma expansão econômica e até flertou com a ideia de entrar na União Europeia. Mas gradualmente, Erdogan foi revelando outras ambições. Sob seu comando, a Turquia iniciou um processo de re-islamização da política e da sociedade. Elementos do legado secular de Atatürk começaram a ser revertidos. A influência da religião nas escolas e na vida pública aumentou demais. Símbolos islâmicos ganharam destaque. E um exemplo emblemático disso foi a reconversão da Basílica de Santa Sofia em mesquita, que aconteceu no ano 2020. A Basílica de Santa Sofia, a gente tem que lembrar que ali sempre foi o grande símbolo do cristianismo ortodoxo, do cristianismo grego ortodoxo. E ela é uma construção que sempre dominou o cenário, né, o que a gente chama de skyline em inglês, ali de Istambul, especialmente da Istambul antiga. Quando você vem chegando pelo Bósforo, você vê aquela construção magnífica, magistral da Basílica de Santa Sofia. E foi a basílica mais importante do mundo ortodoxo, do mundo cristão ortodoxo, até o ano de 1453. Revertendo a sua condição de museu secular desde a época de Atatürk. Erdogan promoveu a ideia de uma nova Turquia, orgulhosa do seu passado otomano.
Seu governo passou a ser associado com o termo neo-otomanismo, uma política externa e cultural que busca inspirações nas fronteiras e na glória do Império Otomano. Isso significou um maior desenvolvimento turco no Oriente Médio, nos Balcãs e além, nas regiões que um dia foram otomanas. No discurso interno, Erdogan e o seu partido mesclaram nacionalismo turco com uma retórica islamista. Ele buscou se posicionar não só como chefe de Estado, mas como quase um sultão moderno, evocando o poderio otomano. Essa agenda neo-otomana e islamista ficou evidente na maneira como a Turquia começou a se projetar externamente na última década, não mais com a descrição de um aliado menor do Ocidente, mas com a assertividade de uma potência regional autônoma, disposta a liderar na causa islâmica e a contrariar, inclusive, antigos parceiros, se isso fosse necessário. Paralelamente a essa guinada ideológica, Erdogan consolidou um regime cada vez mais autoritário dentro da Turquia. A promessa inicial de democracia deu lugar a um controle crescente sobre instituições e liberdades. Nos últimos anos, o governo de Erdogan praticamente sufocou a imprensa livre e a oposição política. Hoje, mais de 85% dos veículos de mídia na Turquia estão sob controle direto ou indireto do governo e de empresários aliados ao partido. Canais independentes foram fechados ou comprados. A emissora estatal e o órgão regulador de mídia viraram instrumentos de propaganda governamentista. Críticas ao presidente raramente encontram espaço na grande mídia. E uma prova prática disso é o fato de que recentemente protestos contra o governo reuniram milhões de pessoas nas ruas, enquanto os noticiários turcos mostravam matérias supérfluas e não relacionadas, e se recusavam a transmitir imagens daquelas manifestações populares. A Turquia figurou entre os piores países do mundo em liberdade de imprensa na última década, caindo para a posição 165 de 180 no índice da RSF em 2023, subindo ligeiramente para 158 em 2024. Desde que Erdogan assumiu a presidência em 2014, pelo menos 131 jornalistas foram detidos e 40 condenados, muito sobre acusações genéricas de terrorismo ou até mesmo de insulto ao presidente. Em 2018, durante um estado de emergência pós-golpe, a Turquia chegou a ser o maior cárcere de jornalistas do mundo. E essa repressão criou um clima de medo. Críticas ao governo podem significar prisão ou assédio judicial. Após uma tentativa fracassada de golpe em julho de 2016, Erdogan empreendeu expurgos em massa. Dezenas de milhares de militares, juízes, professores e servidores foram presos ou demitidos acusados de envolvimento com o movimento de Fethullah Gulen, um antigo aliado de Erdogan, transformado em arqui-inimigo e apontado como um suposto mentor do golpe. A investida não parou nos supostos golpistas. Líderes políticos curdos, como Selahattin Demirtas, do partido HDP, estão presos há anos por discursos dissidentes. Mesmo figuras da oposição laica, como o popular prefeito de Istambul, Ekrem İmamoğlu, enfrentam processos questionáveis. Erdogan alterou a Constituição em 2017, trocando o sistema parlamentar por um presidencialismo hipercentralizado que lhe outorga poderes amplíssimos. Na prática, o judiciário foi submetido à influência do executivo e o parlamento foi esvaziado diante dos decretos presidenciais. Hoje, criticar Erdogan publicamente na Turquia é extremamente arriscado. Leis de blasfêmia ao presidente resultam em condenações. 77 jornalistas foram condenados por insultar o presidente só na última década. Esse é um dado incrível. A onipresença da sua figura nos meios de comunicação criou um culto à sua personalidade, enquanto dissidentes políticos têm que viver no exílio ou na clandestinidade. Em resumo, Erdogan transformou a Turquia, outrora uma democracia imperfeita, mas plural, em um regime autoritário e personalista. Essa realidade interna ajuda a explicar por que ele consegue tomar posições externas tão agressivas. A voz dissonante doméstica foi calada,
permitindo-lhe usar a política externa assertiva como uma válvula de apoio popular, unindo o nacionalismo e a religiosidade, sem que ele enfrente nenhuma oposição interna significativa. No palco internacional, Erdogan vem aproveitando as crises recentes para se projetar como um líder do mundo islâmico, mesmo que isso signifique confrontar os seus aliados tradicionais. Na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que explodiu após o ataque brutal do Hamas no dia 7 de outubro de 2023, a postura de Erdogan tem sido abertamente pró-Hamas e anti-Israel. Ele elevou a retórica a níveis alarmantes. Em discursos inflamados, ele indicou que a Turquia poderia enviar tropas para Gaza ou entrar em Israel para defender os palestinos. Abre aspas. Temos de ser muito fortes para que Israel não faça essas coisas ridículas com a Palestina. Assim como entramos em Karabakh, assim como entramos na Líbia, poderemos fazer algo semelhante com eles. Bradou Erdogan em outubro de 2023. A referência a essas intervenções anteriores deixa claro. Ele compara uma possível incursão contra Israel às ações militares turcas no Azerbaijão em apoio a uma reforma lá e também na Líbia. Ou seja, ele tratou Israel como um inimigo a ser confrontado militarmente. E vale lembrar, a Turquia tem o segundo maior exército da OTAN. Tais ameaças não são retórica vazia e elas geram temor real da ampliação desse conflito regional. Enquanto os Estados Unidos, a Europa e praticamente todo o Ocidente classificam o Hamas como uma organização terrorista, Erdogan discorda. O Hamas não é um grupo terrorista, mas um grupo de libertação, de mujahideen, que lutam para proteger a sua terra e o seu povo, declarou ele em um discurso ao parlamento turco. Essa frase chocou diplomatas ocidentais. Erdogan não apenas absolveu o Hamas de terrorismo, como também elevou o status do movimento a um grupo de resistência legítimo. Ele dá sustentação prática para essas palavras. A Turquia acolhe membros do Hamas no seu território. Líderes do Hamas, inclusive figuras responsáveis por planejar ataques, mantêm bases em Istambul com a anuência do governo turco. Em outras palavras, um país da OTAN abriga abertamente integrantes de um grupo jihadista que massacrou civis israelenses. E esse é um fato sem precedentes na história dessa aliança. Erdogan acusa Israel de cometer genocídio em Gaza e não economiza nos adjetivos pejorativos. Ele chamou os ataques israelenses de assassinato em massa, de loucura, e afirmou que os autores do massacre em Gaza são aqueles que dão apoio irrestrito a Israel, numa crítica direta aos Estados Unidos e à Europa. Ele exigiu um cessar-fogo imediato e tentou bloquear iniciativas da OTAN de cooperação com Israel enquanto não houvesse uma trégua. Ao mesmo tempo, ele acusa o Ocidente de hipocrisia por apoiar a Ucrânia contra a Rússia, mas supostamente ignorar os palestinos. Essa retórica inflamada serviu para Erdogan galvanizar o sentimento anti-Israel doméstico e na rua árabe, posicionando-se como campeão da causa palestina. Em outubro de 2023, ele organizou um comício gigantesco em Istambul em apoio à Palestina, onde declarou Israel como inimigo do Islã em termos veementes, chegando a dizer que Israel se comporta como uma organização terrorista e que ele cancelaria de vez as relações com o governo Netanyahu. A afinidade ideológica de Erdogan não é apenas com o Hamas, mas é também com a Irmandade muçulmana no geral. O seu partido compartilha das raízes e da visão de mundo com a Irmandade muçulmana, que é um movimento islâmico extremamente radical. Ele apoiou ativamente o governo islâmico da Irmandade no Egito, do presidente Morsi, que foi derrubado em 2013, abrindo as portas da Turquia para exilados da Irmandade após o golpe de Assisi. Ele mantém laços estreitos com o Catar, que financia tanto a Irmandade muçulmana quanto o Hamas, e com outras inúmeras facções islâmicas em diversos países.
Isso tudo faz parte do seu projeto de liderar uma espécie de frente sunita islamista política, em oposição tanto aos regimes árabes mais laicos e monárquicos, quanto ao bloco xiita liderado pelo Irã. As palavras de Erdogan tiveram resposta. Israel chamou de volta os seus diplomatas da Turquia e acusou abertamente a Ankara de apoiar os terroristas do Hamas e até de fornecer abrigo para agentes iranianos. Figuras israelenses compararam Erdogan a Saddam Hussein. Erdogan segue os passos de Saddam Hussein ao ameaçar atacar Israel. É bom que ele se lembre bem do que aconteceu com Saddam e como a história dele terminou, advertiu o ministro israelense Israel Katz. Katz foi ainda além, orientando diplomatas a pressionar pela expulsão da Turquia da OTAN após essas ameaças. Ele chegou a declarar: a Turquia, que abriga a sede do Hamas responsável por atentados terroristas contra Israel, tornou-se parte do eixo do mal iraniano, ao lado do Hamas, do Hezbollah e dos Houthis. E essa afirmação é duríssima. Ela coloca um membro da OTAN no mesmo eixo do mal que o Irã e os seus proxies terroristas estão. É um sinal do quanto se perdeu a confiança nisso. Em suma, nas guerras e crises atuais, Erdogan escolheu um lado oposto ao Ocidente democrático. Ao fazer ameaças militares contra Israel e defender abertamente grupos jihadistas, ele se distancia dos valores e interesses dos seus parceiros ocidentais. Mas isso não é tudo. Ele não projeta poder apenas pela força ou pela retórica agressiva. Ele utiliza aquilo que a gente chama de soft power, de forma astuta, para expandir a influência turca e islamista. A Turquia de hoje investe em instituições culturais, religiosas e educacionais pelo mundo, visando conquistar os corações e mentes das comunidades muçulmanas e reforçar a imagem de Erdogan como líder natural do Islã sunita. A Direção de Assuntos Religiosos da Turquia, que é conhecida como Diyanet, é uma poderosa ferramenta de influência. Ela foi criada por Ataturk para controlar a religião internamente, e sob Erdogan, ela se internacionalizou de maneira muito agressiva. O Diyanet financia e administra mesquitas e centros islâmicos em dezenas de países. Nos Balcãs, por exemplo, a Turquia financiou a construção das maiores mesquitas da Albânia e do Kosovo, projetos de dezenas de milhões de dólares. Essas obras, ostentosas, com arquitetura otomana e frequentemente erguidas com a foto de Erdogan ou a bandeira turca no quintal, deixam clara a mensagem. A Turquia voltou para reassumir a sua influência histórica na região. O Diyanet também atua fortemente na Europa Ocidental, cuidando das necessidades religiosas da diáspora turca. Na Alemanha, por exemplo, o Diyanet administra cerca de 970 mesquitas, enviando imames treinados na Turquia e pagos pelo governo turco para pregarem nessas comunidades. Esses imames frequentemente promovem não apenas a fé, mas também a lealdade política à Turquia e ao próprio Erdogan. Há poucos anos, escândalos estouraram quando se descobriu que alguns clérigos do Diyanet na Europa atuavam como espiões, monitorando opositores de Erdogan, especialmente simpatizantes do seu arqui-inimigo, de Gulen, e repassando essas informações para Ankara. Países como a Áustria reagiram fechando mesquitas ligadas ao Diyanet, acusando-as de difundir o islamismo político pró-Erdogan. A Turquia estabeleceu o Instituto Yunus Emre, é o equivalente turco ao Instituto Cervantes ou o British Council, com centros culturais ensinando a língua turca e promovendo a cultura otomana em vários países. Erdogan criou a Fundação Ma'arif para assumir ou fundar escolas internacionais alinhadas ao governo turco. Em países da África, da Ásia Central e nos próprios Balcãs, escolas e colégios turcos formam jovens locais sob currículos que exaltam a Turquia moderna e oferecem bolsas de estudo na Turquia. Além disso, a Turquia concede anualmente muitas bolsas universitárias para estudantes muçulmanos do exterior, cultivando assim uma geração de estrangeiros gratos e alinhados a Ankara.
Outro braço suave de poder, de soft power, são os produtos midiáticos. As novelas e séries de TV turca se espalharam mundialmente, em especial séries épicas, exaltando os sultões otomanos e os guerreiros islâmicos, como Ertugrul, Ressurreição e ainda o Sultão, que fizeram um enorme sucesso, gente, desde o Paquistão até o norte da África. Essas produções, muitas delas financiadas ou apoiadas pelo governo, não apenas melhoram a imagem da Turquia, mas também reacendem o fascínio pelo passado otomano e pela ideia da liderança turca no mundo islâmico. A própria postura firme de Erdogan em questões como a Palestina rende-lhe aplausos nas ruas árabes, algo que ele capitaliza para posicionar a Turquia como a voz dos muçulmanos oprimidos, em contraste com regimes árabes que são percebidos como omissos ou submissos ao Ocidente. E ele não esquece a diáspora turca, de milhões e milhões de pessoas na Europa, por toda a Alemanha, França, Holanda, Bélgica e assim vai. Frequentemente ele se dirige a elas em discursos, pedindo, por exemplo, que os turcos na Europa não se assimilem por completo e mantenham os valores islâmicos e a língua turca. Em campanhas eleitorais, ele tentou fazer comícios em países europeus para angariar votos de expatriados, o que gerou inclusive atritos diplomáticos, como em 2017, quando a Holanda e a Alemanha barraram comícios de ministros turcos. A mensagem é clara. Erdogan se vê não só como líder dos cidadãos da Turquia, mas de todos os turcos étnicos e até mesmo dos muçulmanos sunitas que estejam dispostos a ouvi-lo. Em resumo, a Turquia movimenta peças de xadrez do soft power para expandir a sua influência. Mesquitas, escolas, ajuda externa, cultura pop e laços dispóricos. Essas iniciativas, à primeira vista inocentes e benéficas, carregam muitos objetivos estratégicos. Em regiões como os Balcãs, por exemplo, elas servem para diluir a influência ocidental e rivalizar com os outros atores, como a Arábia Saudita e o Irã, que também disputam pela liderança religiosa. Na Europa, elas podem criar entraves de lealdade em comunidades imigrantes e um incômodo de segurança imenso pelo viés político que elas importam. Tudo isso compõe o mosaico neo-otomano. Erdogan cercando o Ocidente não só com exércitos e ameaças, mas também com ideias, fé e cultura, exportando a visão de um renascimento islâmico liderado por Ankara. As ambições regionais da Turquia sob Erdogan ficaram evidentes no contexto da guerra civil na Síria. Desde 2011, quando eclodiram os protestos contra o regime de Bashar al-Assad, a Turquia adotou uma postura de envolvimento ativo, muito diferente da política de zero problemas com todos os vizinhos que ele vinha pregando até então. Erdogan apostou alto no apoio aos rebeldes sírios, especialmente a grupos ligados com a Irmandade Muçulmana, para derrubar Assad, acreditando que assim ele expandiria a influência turca e enfraqueceria o eixo adversário, que é Irã, Síria e Hezbollah. A Síria se tornou rapidamente um palco de competição entre a Turquia, que é sunita e apoiava os rebeldes, em sua maioria sunitas, e o Irã, que é xiita, apoiando o regime de Assad. Teherã enviou dinheiro e armas e milícias, o Hezbollah principalmente, para salvar Assad, enquanto Ankara abrigou a oposição da Síria no exterior e facilitou a passagem de combatentes e armamentos para os rebeldes. Em certo sentido, a Turquia e o Irã travaram uma guerra por procuração na Síria, cada qual sustentando lados opostos do conflito. As relações turco-iranianas, antes pragmáticas, ficaram tensas. Erdogan chegou a acusar o Irã de alimentar conflitos sectários na região, enquanto o Irã criticou duramente a interferência turca e o seu suposto apoio a grupos radicais sunitas na Síria. A partir de 2016, vendo que Assad não caía facilmente e preocupado com outros desdobramentos, como, por exemplo, o avanço de um grupo de curdos, Erdogan lançou operações militares diretas no território sírio. Tropas turcas entraram no norte da Síria sob pretexto de combater o Estado Islâmico, mas sobretudo visando impedir que as milícias curdas, que eram aliadas dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico, consolidassem um enclave autônomo na fronteira turca.
Operações como o Escudo do Eufrates, de 2016, Ramo de Oliveira, de 2018, Fonte de Paz, de 2019, resultaram na ocupação por forças turcas e seus proxies rebeldes de faixas ao norte da Síria, expulsando tanto jihadistas do Estado Islâmico quanto, principalmente, as forças curdas dessas áreas. Erdogan deixou claro que não toleraria a criação de um novo Kurdistão na Síria. Para conseguir agir na Síria, sem entrar em choque direto com as potências envolvidas, Erdogan teve que negociar com a Rússia, que era o principal patrono do regime de Assad, e com o próprio Irã. Criou-se assim o chamado processo de Astana, em que turcos, russos e iranianos conversavam sobre a gestão de áreas de conflito na Síria. Essa aliança inusitada existe porque, apesar de apoiarem lados diferentes, nenhum desses três queria um confronto direto entre si. Ainda assim, a Turquia obteve da Rússia certa liberdade para combater os curdos e manter tropas ao norte. Em troca, a Turquia teve que aceitar a sobrevivência do regime de Assad, que perdurou por ainda mais um bom tempo. Com o Irã, Erdogan passou a ter um diálogo de necessidade. Ambos compartilham o interesse de frear a independência curda, porque o Irã também tem uma minoria curda, e evitar um colapso total da Síria, que poderia espalhar o caos pela região. Na prática, Ankara e Teherã ainda disputam influência, mas aprenderam a coexistir taticamente nesse xadrez sírio. Na Síria, a Turquia mostrou as suas garras e também as suas limitações. O confronto indireto com o Irã nesse tabuleiro complicou ainda mais a posição turca. Erdogan arranjou mais um rival regional poderoso. Ao mesmo tempo, a necessidade forçou-o a acordos pontuais, tanto com Teherã quanto com Moscou, ilustrando a política externa flexível da Turquia. Um membro da OTAN cooperando com a Rússia e com o Irã quando lhe convém, enquanto confronta aliados ocidentais em outros frontes. Esse jogo duplo alimenta a pergunta central: a Turquia age conforme os interesses ocidentais ou contra eles? Na Síria, muitos argumentam que Erdogan sabotou a estratégia ocidental de combater o Estado Islâmico ao atacar os aliados curdos dos Estados Unidos e enfraqueceu a pressão contra Assad ao desviar o foco para os curdos. Tudo isso beneficiando indiretamente os objetivos do Irã e da Rússia. As contradições, gente, só se acumulam. A queda do regime de Assad na Síria foi uma nova movimentação tectônica para o Oriente Médio. E ela expandiu ainda mais o impacto da influência turca. As repercussões disso só serão realmente compreendidas com o tempo. A conduta da Turquia sob Erdogan criou fissuras sem precedentes no seio da OTAN e nas relações com os Estados Unidos e com a Europa. Há uma sensação crescente de que a Turquia está fora do script da Aliança Ocidental, agindo de forma descoordenada ou até mesmo contrária aos interesses dos seus parceiros. E aqui a gente precisa falar algumas palavras sobre a OTAN em si. A OTAN foi fundada como uma aliança defensiva de países que compartilham valores de uma democracia liberal e que se comprometem com uma defesa mútua. A Turquia de hoje desafia ambos os critérios. Do ponto de vista de valores, o país se tornou uma autocracia de fato, reprimindo as liberdades, algo desconfortável, no mínimo, ainda que a OTAN não expulse membros por questões internas. Mais problemático é o alinhamento geopolítico. Erdogan, ao comprar sistemas de defesa antiaérea S-400 da Rússia, que é inimiga estratégica da OTAN, provocou a crise. Os Estados Unidos retaliaram excluindo a Turquia do programa do caça F-35 em 2019, temendo o vazamento de segredos tecnológicos para Moscou. E esse foi um divisor de águas. Jamais um membro da OTAN tinha feito uma aquisição militar tão incompatível com a arquitetura dessa aliança. Além disso, Erdogan já barrou planos da OTAN, como um simples plano de defesa para os países bálticos, tentando usá-lo como moeda de troca para que a OTAN designasse os curdos sírios como terroristas. Mais recentemente, até a ampliação da OTAN esteve refém de Ankara. Erdogan segurou por muitos meses a entrada da Suécia na aliança, usando o veto para exigir a extradição de exilados políticos e outras concessões. As atitudes turcas, tão desalinhadas, geraram um debate antes impensável. Pode-se expulsar um membro da OTAN?
Oficialmente não há nenhum mecanismo no tratado para isso. A aliança foi pensada para só crescer e nunca encolher. No entanto, declarações como a do chanceler israelense Katz ecoam entre alguns políticos ocidentais indignados. Até senadores americanos e ex-oficiais da OTAN discutiram publicamente se a Turquia deveria ser suspensa ou expulsa caso se tornasse totalmente antagônica. Por ora, isso é improvável, por causa da importância geoestratégica da Turquia. A localização vital entre a Europa e o Oriente Médio, no Mar Negro, e o medo de empurrá-la de vez para os braços da Rússia e da China. Mas o simples fato de tal ideia circular mostra o nível de deterioração da confiança. Em resumo, a Turquia de hoje é, na melhor das hipóteses, um aliado incômodo dentro da OTAN. E na pior, um corpo estranho que pode comprometer a segurança coletiva. Os países ocidentais tentam salvar a relação, esperando talvez pelo pós-Erdogan, para daí normalizar os laços. Mas a realidade é que, no presente, há um abismo de objetivos entre Ankara e os demais. Tudo isso nos traz as implicações diretas para Israel e para o Ocidente em geral. O que nós precisamos compreender, gente, é que todo esse cenário aponta para a instabilidade das alianças e interesses políticos internacionais. Desde o fim da Guerra Fria, pessoas comuns, como eu e você, digamos assim, vivem debaixo da impressão de que o mundo funciona de uma certa forma e que esse status quo é estável e seguro. A questão é que alianças como a OTAN, que em grande parte garantem a ordem mundial, foram estabelecidas de maneira pragmática no campo da compatibilidade de valores e de propósito. E o que aconteceu nos últimos anos, que é exemplificado talvez da forma mais completa pela Turquia, é que o politicamente correto abriu espaço para que certos atores se distanciassem completamente dos valores ocidentais e proclamassem uma verdadeira guerra ao Ocidente e, ao mesmo tempo, se escondessem de qualquer repercussão prática através de ativistas da tolerância e da inclusão. Porque no mundo de hoje, só se pode ser chamado de totalitário e antidemocrático quem é ou judeu, ou cristão e de direita. Se um governo não se encaixa em pelo menos duas dessas três categorias, então automaticamente a massa progressista na mídia, na academia e aqui no YouTube está disposto a defendê-lo custe o que custar. E o resultado é que, mais uma vez, como em tantos outros casos que eu tenho analisado aqui no canal nos últimos meses, o Ocidente e a democracia e a ordem mundial estão, para todos os fins e efeitos, reféns dos caprichos de um regime islamista e totalitário. E a pergunta que eu me faço é: até quando? Quem sabe os milhões nas ruas turcas protestando contra Erdogan sejam um presságio do fim dessa era neo-otomana. Quem sabe a fatiga de viver sob um regime totalitário tenha se tornado uma força capaz de quebrar o feitiço da promessa imperial de honra e glória e governo do mundo, justo porque essa promessa, quando se cumpre para um só, enquanto a massa que comprou o sonho acorda escrava de uma realidade que de imperial só tem as botas. Essa situação me faz compreender que, por mais que a postura do governo Trump em relação à OTAN, por exemplo, e à ordem mundial pareçam estar ruindo os fundamentos da ordem, talvez tudo o que esteja realmente acontecendo seja a exposição da instabilidade que já está presente, rachando as estruturas do mundo como o conhecemos há décadas. E quem sabe, todos os abalos ao status quo sejam justamente um passo necessário para que cada país ocidental, e igualmente cada um de nós, faça aquilo que é cabido e necessário para protegermos o mundo no qual amamos viver e no qual queremos criar os nossos filhos. Quem sabe perder a ilusão e perceber o quão frágil tudo nessa vida realmente é, seja um estágio importante no amadurecimento dos nossos relacionamentos políticos e diplomáticos. E que a partir de agora, o mundo haja como adulto responsável e não mais como adolescente esperando ser acudido por mamãe e papai.